bom estarmos aqui. Após Murilo e Kimura, agora torna-se um caso sério para nós. Mas graças à intuição que nos conduzirá à inspiração para que seja feito conforme a necessidade de todos, com certeza, após o preparo, todo o terreno que foi preparado por ambos, por essas almas queridas e muito amadas, e em primeiro lugar a nossa mais profunda e eterna gratidão pela presença de todos, em especial pelos organizadores que se dedicaram ao extremo para que esse momento pudesse acontecer. Saber e ser. Eu comecei a dizer ontem da obra de Pietro Baldi e na obra chamada Pensamentos, que é a de número 23, eu separei apenas um diminuto fragmento e provavelmente o ano que vem aqui nós vamos falar da obra de Pietro, essas pérolas para o autoconhecimento, para o autoencontro e a autoiluminação, principalmente dentro do processo de autocura. Se em obras anteriores ele narra que uma vez disparado o fenômeno, ninguém mais muda a direção. E com certeza, revendo seu próprio pensamento, alcançando patamares mais profundos, ele chega à conclusão, nesse exame de consciência, que trata-se de um fenômeno analisado em suas causas, corrigível em seu desenvolvimento e controlável em seus movimentos. Ou seja, ainda podemos mudar. Agora eu preciso reconhecer as causas. O que é que foi feito para que hoje eu estivesse vivenciando tal situação. Então não existe efeito sem causa. E ao mesmo tempo, analisando estas causas e corrigindo o leme, eu posso controlar os movimentos do vir a ser. Então, quando falamos que a consciência profunda, ou o reino de Deus em nós, é o que nós levamos milênios para construir, o que há de mais nobre, o que não dissocia uma unidade coesa de incontáveis princípios inteligentes, formando uma só realidade. Todas as experiências vividas, aprimoradas, no mais alto grau que conseguimos até então, se encontra nesse manancial à nossa disposição. Mas conforme Allan Kardec, José Herculano Pires, o próprio Pietro e vários outros luminares, assim como encontramos na Revista Espírita com Allan Kardec, no caso da menina Clary, que desencarna aos 13 anos de idade, a família revolta-se e, inconformada, eles evocam o espírito desta aparente criança e ela narra, explicando que ela desencarnou aos 13 anos porque na encarnação anterior Deus forneceu-lhe um corpo vicioso e ela o tornou virtuoso. Então, quando Allan Kardec
narra que o espírito, ao encarnar no corpo do homem, percebemos nitidamente que nós estamos indo governar alguma coisa, quando não construir e governar. Quando Gabriel Delany sintetiza na sua obra A Alma é Imortal, como se nos provocasse: qualquer um que evocar a consciência de alguém considerado louco vai ouvir. Eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. E na mesma obra ele narra que o corpo é um ser com características diferentes da alma e com sua autonomia própria. E dependendo do material com o qual foi constituído, desde a nascente dos pensamentos dos pais até a sua atual situação, dependendo do que ouvimos, do que vemos, do que lemos, do que comemos, de todos os elementos ordenados para que esta espaçonave pudesse existir, nós podemos ter uma dificuldade enorme em governá-lo, porque há enfermidades no corpo que o perispírito não aceita registrar. E ao mesmo tempo há enfermidades no perispírito que o corpo recusa-se a metabolizar. O caso da fibromialgia. A enfermidade moral está dilacerando a alma e o corpo não registra os seus efeitos. E há corpos desmanchando, e o perispírito está em perfeita harmonia, como o caso de Chico Xavier. As criaturas o buscavam, deixando, como muitos assim procedem, os seus desequilíbrios para que ele resolvesse. E a compaixão era tamanha que ele assimilava muitos conteúdos de pessoas que desconheciam seu potencial. E como neto de benzedores, eu sei como é isso. Quando vamos benzer uma criança, nós passamos o desequilíbrio da criança para o nosso corpo. Ficamos com as dores, choramos e às vezes não orientamos os pais. Quem colocou o quebranto foi vocês. O vento virado, idem. Então não foi o vizinho, não foi a prima, não foi ninguém. E daqui a pouco volta a quebrantada de novo, com a espinhela caída, que chega ao ponto de uma perna ficar 5 centímetros menor do que a outra. E após 3 palavras, ou uma sequência de palavras repetidas 3 vezes: barquinho de Nossa Senhora, que foi no mar sem afundar, a arca e a espinhela caída da Nilva, que volte no lugar. E o energismo do centro gástrico, que governa o metabolismo orgânico, equilibra-se e você mede, e as 2 pernas estão do mesmo tamanho. E às vezes os bracinhos também, um fica menor do que o outro. Isso ninguém me falou, eu vejo quando faço o processo. E essa aparente simplicidade nas palavras é uma ordem para os elementais. Se temos moral, respeito a eles, eles consertam a coisa, já que eles que governam o corpo biológico e o perispírito também. Do contrário, não entenderíamos certas frases e a realização de algo numa velocidade muito grande
se não conhecêssemos os elementos e os elementais. Quando André Luiz, em libertação, para ser mais exato, o Gúbio, seu instrutor, a mente estuda, ela arquiteta, ela materializa os desejos que lhes são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre formada por seres incontáveis, seres vivos, incontáveis, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E Clarencio alerta-nos em nosso lar: ai daquele que perturbar essas mentes inocentes. Responderão às leis superiores, porque uma vez criando a ideia de bem ou de mal, seremos obrigados pela lei a manter e nutrir a nossa criação. E mais tarde, Emmanuel esclarece a respeito do que está na obra do seu pupilo André Luiz. Eu tenho escolhas. Não precisa ser fatal conforme André Luiz decretou lá. Eu posso escolher dar extinção à obra ou continuidade. E Pietro Baldi alerta: extinção se eu transformar a matéria em algo superior. Eu tenho o direito de matar a forma, desde que eu transforme em algo superior. Eu tenho o direito de interromper uma vida, desde que eu a transforme em algo superior. Por isso, não é brigar com o velho, não é se livrar ou expulsar qualquer coisa que já temos criado. Joana de Ângeles narra em Jesus e Vida que, por mais remoto que seja o pensamento, não tem como expulsá-lo, mas tem como modificá-lo. Kimura foi muito generoso em dizer que 10%, 9.000 pensamentos são nobres. Eu ainda estou muito pessimista, Kimura. Eu acho que é 0,1%. Porque dos 95.000 pensamentos, raramente aproveitamos meia dúzia. E eu estou treinando o meu universo para que em 24 horas eu trabalhe só um pensamento. Eu eleja um pensamento enobrecedor e começo eu a replicar esse pensamento para formar ideias enobrecedoras. Replicar as ideias para criar ideais de enobrecimento, para que eu não precise criar tantos sem proveito, mas criar menos com qualidade total, que é a nossa tese. O exercício já está sendo feito durante toda a fala, mas depois vamos fazer um em particular. Vou bem na câmera lenta, lembrando de Joana de Ângeles, mas antes com Pietro Baldi. Ele narra que a matéria é única, essa substância que nós chamamos de o princípio inteligente. Ela não aumenta nem diminui, ela só se purifica, se especializa, expande o seu conhecimento. Mas para que possamos compor uma outra realidade, é preciso dela unir com outra semelhante, ou com outras dissemelhantes. Porque para compor o físico, alguém precisará estar num lugar menos experiente. Como no sistema digestivo, alguém precisará começar pelo reto até chegar no paladar. Então não vão ser colocados seres com a especialidade do paladar para trabalhar no reto.
e retroagir, o de lá que vai se promover até chegar aqui. Então vejamos uma situação bem simples para que possamos nos entender. O primeiro núcleo atômico que foi testificado pela física, pela química, pela ciência de um modo geral, núcleo esse que Miramês nos ensinou e falamos dele há uns 10 anos antes dele chegar no sistema periódico. O neutrônio, o elemento zero do sistema periódico. Apenas o núcleo com a energia nêutron que nós chamamos de éter físico ou energia vital. Aparentemente, todo mundo igual. Equivoca-se quem assim pensa, porque os bósons de Higgs têm menos experiência do que os leptons, que têm menos do que os bários, que têm menos do que os quarks, e todo esse pessoal subatômico está participando em grande número desta energia primordial para dar o surgimento ao mundo atômico. Quando falamos por intuição da vida útil da lâmpada, muitos na plateia duvidaram e pediram para que a gente fosse ao mestre Google e perguntasse. Já sabíamos que a lâmpada incandescente, pelo filamento chamado de tungstênio, aquecido, ele vai liberar nesse aquecimento, porque na energia elétrica só há presença dos elétrons, não tem prótons, não tem nêutrons. Mas os prótons nasceram dessa energia nêutron e os elétrons nasceram dos prótons. E os elétrons vão gerar filhos, que nós chamamos de fótons, que é a luz. Mas nas lâmpadas incandescentes, vamos lá, primeiro, quando ligamos e desligamos, há uma alta de tensão que desgasta esse filamento, essa energia tungstênio, e quanto mais ligamos, mais diminuímos a sua vida útil. Ela dura em média 1000 horas. As lâmpadas fluorescentes, esses seres se especializaram diante de um universo, um vácuo com gases. Nós vemos os eletrodos que encarregam-se de manifestar a eletricidade, os elétrons, e o atrito entre os elétrons mergulhados nesse gás liberam os fótons e acontece a luz, que dura entre 3.000 a 10.000 horas, dependendo da quantidade de vezes que ligamos. Porque essa alta, esse solavanco, esse choque, essa interferência brutal diminui a sua vida útil. E ao mesmo tempo, mesmo que a lâmpada LED, porque é uma evolução dos mesmos elementos, mesmo que não necessitem mais do filamento, nem dos gases, de todo o processo, porque agora os elétrons se comportam de maneira diferenciada, mesmo que ela dure de 30 a 40 mil horas,
a quantidade que ligamos e desligamos. As lâmpadas da minha cozinha, por exemplo, ou da nossa, umas já queimaram com menos de 1000 horas, porque eu não sabia que se ela ficasse até meia hora, até 1 hora ligada, ela se desgastava menos do que se eu desligasse. Então, na tentativa, na ignorância que estaria economizando recursos, eu estava violentando consciências, matando vidas desnecessárias e queimando dinheiro, que é o pior. Por isso, o saber nos desperta e a vivência prática nos liberta. Então tenhamos cuidado em julgar a atitude de alguém que talvez com menos conhecimento teórico que nós esteja mais acertada do que a nossa com mais conhecimento. Então, quantidade de informações, como o Kimura bem colocou, nós esquecemos esse código divino, que eu até faço um adendo. Veja a ousadia, as citações aos espíritos que ele mensurou. Então Deus cria o universo e no universo o Evangelho. Para mim, quem cria o universo é o próprio Evangelho. O universo inteiro é regido por uma força que é a lei, que foi criada antes dele. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Essa lei, o Verbo Criador, a lei que estabelece os critérios. E ao mesmo tempo a matéria-prima, que regida por essa lei, e a matéria-prima chamamos de Espírito, o princípio inteligente do universo, é que vai transformar-se na vida em todas as suas expressões. Então, na realidade, só temos uma coisa no cosmos: o Evangelho. Se bem compreendido e, acima de tudo, bem sentido, todos os problemas serão solucionados. Ele começa na lição 51, socorre a ti mesmo, e eu vou agora, já que ele disse os 2 ou 3 primeiros itens, eu vou para a finalização. Consagra-te à própria cura, só não esqueças a pregação do reino divino, do Evangelho aos teus órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. Até aí a recomendação. E agora como fazer? Sem que o seu pensamento se purifique, sem que a sua vontade comande o barco orgânico para o bem, os medicamentos humanos não serão senão medida em trânsito para a inutilidade. Nós sabemos que o pensamento é filho da vontade, e a vontade uma expressão da consciência. A vontade na consciência, ou que está a serviço da consciência profunda, como dissemos, ela só tem 2 objetivos: a edificação do reino de Deus em nós, que é a paz interior, e depois a conquista do infinito. Qualquer coisa fora disso, estamos falando de desejos que visam os prazeres ilusórios e transitórios, que normalmente a curto prazo um bem-estar e a longo prazo uma dor dilacerante. O projeto ou o estudo que o despertar da consciência leva a efeito, porque já analisamos incontáveis possibilidades, não é melhor, porque assim como o Espiritismo não é mais um rótulo, nem filosófico, científico, religioso,
mas uma síntese do ensinamento cósmico. E como Lancelin, e também lembrado por Kimura, nós estamos analisando apenas rascunhos do Evangelho, porque estamos apenas num dos 26 planetas do nosso sistema solar, mais um dos 200 a 500 bilhões multiplicados por 10, segundo a ciência atual, só numa das 120 a 200 bilhões de galáxias multiplicadas também por 10, num dos infinitos universos, dentro de uma dimensão cósmica. E ele é um código cósmico. Então nós estamos assimilando algo para gerenciar a nossa vida no mundo de provas e de expiações, já que viemos no mundo primitivo, onde o bem está tímido, ou os bons estão tímidos, conforme a questão 932 do Livro dos Espíritos. O dia que esses bons quiserem, eles dominarão. E esses bons pode ser no íntimo o que já temos de nobre. E muitos preocupam-se com o chamado mundo de regeneração, que o bem vai predominar. Se predomina, o mal ainda existirá. E mesmo em mundos felizes, ou melhor dizendo, no mundo de provas e expiações, o mal predomina. No de regeneração, vai haver um equilíbrio, o bem vai predominar. Mas nos mundos felizes, o mal ainda existe. Somente nos mundos celestes e divinos ele não mais existirá. E o mal é o que chamamos de ignorância, porque Deus não criou algo com o nome de mal. Então, se existe somente o bem e no início Deus não criou o demônio nem o mal, se os elementos eram exatamente iguais, como no caso do núcleo atômico com a energia neutra, vamos imaginar que sejam todos iguais. Então a lei determina que todos os elementos neutros se transformem em prótons no seu processo de evolução, e todos fatalmente transformar-se-ão. E no interior dos prótons, a lei determina que todos sejam transformados em elétrons. E assim ocorrerá. E no interior dos elétrons, todos os seres que atingiram esse estágio transformar-se-ão em fótons. E curiosamente, os fótons passam a ser, na sua união e coesão, a consciência do próprio átomo. É assim que evoluímos. É o que em nosso organismo físico chamamos de magnetismo. O elemento que entrelaça os elementos subatômicos na composição dos átomos, os átomos na composição das moléculas, esta na estruturação das células, as células na composição dos tecidos, estes na construção dos órgãos, e os órgãos entrelaçando para formar os sistemas. Tudo isso regido pelo nosso magnetismo, que é a lei, o que há de melhor, a energia que organiza e mantém a vida biológica. E essa energia que agora organiza e mantém a vida, fatalmente transformar-se-á
em instintos, que são os embriões dos sentimentos, segundo Lázaro, e da inteligência, segundo Joana de Ângeles. Instintos que se elevam, conforme Pietro Baldi, a obra A Grande Síntese, já que o quartel-general dele, segundo Pietro, é o subconsciente. E agora, destaca-se do subconsciente pequenas almas instintivas para governar os nossos órgãos, os nossos corpos. Porque elas governam o espírito e o físico também. Pequenas almas instintivas. Na energia vital, almas vitais. E essas almas vão expandindo-se em quantidade de elementos e em especialização a transformarem-se em sensações. Mais tarde em emoções, um pouco mais em sentimentos, mais tarde ainda em pensamentos, em inteligência intelectiva, emotiva e culminando com a energia ou a inteligência espiritual, a consciência. Quando temos uma noção mais exata, nós vamos mergulhar num convite ou numa proposta nova, porque mergulhado no corpo a consciência já está. Joana de Ângeles, Dias Gloriosos, Pensamentos e Doenças, o primeiro seminário realizado na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em Três Lagoas. E lá ela dá todas as diretrizes, além de mostrar que a consciência, não a alma, mas a alma pode estar também. A consciência está espraiada em cada partícula dos seus veículos de expressão. É onisciente, onipresente, onipotente. Porque segundo Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, ela sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a alma é um observador. Eu costumo dizer que é semelhante a um carona, mas que não observa nem o que o motorista está fazendo. Por isso não aprende. Porque hoje eu aprendo mais observando quem faz do que fazendo sem observar ou sem aprender a teoria. Então, quando nós começarmos a analisar o fenômeno que está acontecendo conosco em suas causas, onde começou esse desequilíbrio? O que eu quero fazer para modificar? Qual o resultado que eu almejo? E Chico Xavier deu a receita inicial que ficou incompreendida por anos. A primeira atitude no processo de autoanálise, aceitação. E muitos pensaram que era o comodismo, porque leram o Evangelho segundo o Espiritismo com Joana de Ângeles, assinando ainda como espírito amigo, e entenderam que Deus era dor, era bênção, que Deus a enviava somente aos seus eleitos, e pararam lá e acham-se escolhidos de Deus, e o sofrimento dilacerante, e não tiveram cuidado de ler nem outras lições do Evangelho que narra: se o espinho é cravado em sua carne, você vai deixar ou vai buscar recursos para retirá-lo? E não acompanharam a evolução do pensamento de Joana de Ângeles, que hoje narra que há uma nova compreensão do amor, não há mais necessidade da dor. Quem escolhe o amor como única razão do seu existir
não precisa da dor para evoluir, para avançar. Obra plenitude. Então, por mais que saibamos que a palavra maldita ou dita mal gera elementos que matam não só a nossa vida, pode matar até o nosso semelhante. Por isso, não apenas os olhos que secam pimenteiras. Alguém que olha, expressando o seu pensamento silencioso, o seu sentimento, e o dono da pimenteira fica preocupadinho pelo apego, reclamando do outro que matou a sua pimenteira, esquecendo de agradecer o elemental da pimenteira que saiu da pimenteira e veio para o corpo do seu dono para protegê-lo, porque ele era o alvo. Ou o animal que contraiu o câncer para que seu dono não morresse, porque sabe que ele vai ser parte da sua consciência no amanhã. Porque assim é. Então eu poderia dizer a causa, como o André Luiz nos explica, em ação e reação, e o efeito de cada situação. Mas aprendi com ele, em Missionários da Luz, e depois ação e reação, que nós podemos nascer com zonas propícias à eclosão de vírus e bactérias, ou outros elementos enfermiços, porque eu criei um campo por desrespeito a esse código divino, desrespeito às leis, e hoje trago essa ambientação propícia ao desenvolvimento dessas moléstias. Mas trago de igual modo em mim todos os antídotos para a solução de todas as problemáticas. E se eu quiser multiplicar, ampliar esses antídotos, a oração, pensamentos e sentimentos bons, o trabalho de auxílio ao semelhante, onde esse trabalho auxilia-o a andar com as próprias luzes. Não o paternalismo que o escraviza na dependência. Na obra Missionários da Luz, em sã consciência, portanto, por mais asfixiante que seja a prova no meio em que nos encontramos, sempre haverá luzes interiores nos apontando o caminho da ascensão. Mas, como ele disse, Kimura, questão 909 do Livro dos Espíritos, eu preciso querer. E não é só querer, porque Leon Denis deu continuidade à frase. É necessário saber e, acima de tudo, ser. Querer, saber, amar. Todas as potências da alma estão resumidas nessas três palavras. Querer, segundo Leon Denis, é fazer convergir todas as potências da alma. Compreender o que é a vontade e direcioná-la, discipliná-la para o alvo que eu quero conquistar, para aquilo que eu quero governar. Mas para que isso possa ser levado a efeito, eu preciso conhecer as forças e as leis, porque eu posso ficar aprisionado na minha própria criação. E acima de tudo saber que o amor é a lei que vai conduzir tudo isso, e ao mesmo tempo a matéria-prima que vai dar o combustível para que isso possa acontecer. Então uma coisa é o amor, conforme eu comecei a dizer, com o meu paizinho, porque ele é que disse, ao convidar-nos para a casa do caminho, ou melhor, para a casa de acolhimento, orientação e cura espiritual de Parnaíba, em Piauí. Convide o meu filho para participar do evento. E lá ele se apresenta como
João da Mata, meu paizinho amado, a minha própria consciência, o estado de minha consciência, e veja a responsabilidade que esse estágio da minha consciência colocou em minhas mãos, a parte que está aqui, após reunir o grupo no momento de despedida para voltar, e disse ao grupo: a partir de agora todos vocês fazem parte do eu dele. Veja se eu tenho direito de falhar intencionalmente. Todos eles vão perecer, porque estão sob a minha responsabilidade direta. Então, qualquer coisa que queiramos fazer, vocês podem escolher uma receita para cada coisa, só que o Espiritismo tem uma receita para tudo: o Evangelho, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Eu não preciso pensar, foi a palavra maldita que desorganizou a minha tireoide, porque todas as doenças ligadas à fala ou mecanismo respiratório, em especial da fala, está diretamente ligado ao uso da palavra. Então eu não preciso ficar pensando numa receita para cada coisa, uma única receita. Evangelho como lei, como matéria-prima e como resultante. Não preciso ficar brigando com o que eu já fui ou com o que eu estou. O vir a ser. O amor cobre ou cobrirá a multidão de pecados. A atitude nobre hoje corrige o ontem e constrói o amanhã. Então, mediante o que eu estou vivendo ou o que estamos, podem fechar os olhos a partir daqui. Olhando para o nosso cenário agora, em todas as ações, pode ser algo que nos dê o conforto ou nos propicie o conforto físico, a estabilidade nas emoções, no psíquico, a qualificação do moral e do espiritual, ou seja, em qualquer setor da vida, porque ninguém consegue trabalhar o espiritual com o estômago vazio, com o desconforto do seu lar físico, da casa, que precisa o mínimo. Não tem nada de errado no conforto. O que complica são os excessos, os apegos àquilo que não necessitamos. É necessário que alguém com habilidade acumule um número de valores para que, usando esses valores monetários, gerem progressos para muitos, já que nem todos sabem administrar esses recursos, estão aptos ainda. E os que ainda não sabem, aprendam pelo menos a obedecer, ganhando o seu sustento, seu salário digno, mediante o trabalho honesto. E agora, em relação ao Deus em nós, apresentem-se despido de qualquer ideia orgulhosa, de processo de culpa ou de culpados, de autopunição ou de transferência de responsabilidade. À semelhança de Saulo, que por desconhecer, perseguia, aprisionava e executava o estado da sua própria consciência. E agora, reconhecendo a sua realidade íntima, ajoelha-se, um gesto de humildade,
reconhecendo a sua pequenez em relação ao que ele ignorava, e reconhecendo a autoridade de sua própria consciência ou do Cristo em nós, e das diretrizes de seu Evangelho. O que queres que eu te faça? Ensina-me a servir-te. E quem serve, segundo Emmanuel, pelo prazer de ser útil, sem esperar aplauso, recompensa, gratidão ou pagamento de qualquer espécie. Trabalho gera salário. O servidor constrói com o seu trabalho, sem salário, virtudes em alto grau. O processo de abnegação, onde eu realizo o trabalho que alguém deveria ter feito e não vou ganhar por isso, é tão nobre e valoroso que Emmanuel fala que a matemática do mundo não teria como calcular o valor desse pagamento. Por isso só a matemática divina poderia nos assalariar com a paz de consciência, à luz do dever fielmente cumprido. Comece a inspirar com suavidade, lembrando de Miramês na obra Saúde, mais uma vez, sem combinar, e tudo já havia sido combinado entre João Atílio, Kimura, Sebastião Camargo, porque tudo que acontecer aqui já aconteceu antes. A nossa consciência em vigília não sabia, mas a nossa consciência atuante, a consciência que sonha acordada, já sabia disso. O ar é um medianeiro de qualidades indescritíveis. E o Evangelho, segundo Caena, na obra Canção da Natureza, está no ar. O ar é um medianeiro da luz, e o Evangelho está na luz, porque é luz cósmica, gerando a própria luz que nós conhecemos. E quando inspiramos pelas narinas, há sensores sutilíssimos no interior das narinas. Os próprios não existem no caminho que normalmente também entra o ar pela boca, somente pelas narinas. Ao inspirar, enriquecendo esse manancial de forças vivas advindas do Evangelho, com o Evangelho que há em nós, com as nossas nobres intenções, ele vai entrar em primeiro lugar por esses sensores sutilíssimos, esta força invisível, intangível, imponderável, que compõe os elementos visíveis, tangíveis, ponderáveis, nos corpos vitais, emocionais, mentais e outros, e atingem num relance a própria mente. Ela passa por aqui e vai direto ao laboratório. Recebem as impressões das virtudes na consciência, em conexão com a consciência cósmica, e retornam fecundadas pelas forças intuitivas do centro coronário e inspirativas do centro frontal, e retorna enriquecendo todos os corpos, viajando de um centro a outro até atingir o centro genésico, a fonte da vida física em nós. E a partir dessa proposta divina interage com a força Kundalini, o Evangelho que gerencia as forças minerais,
vegetais, animais. E esses ectoplasmas, forças elementais que governam esses reinos, atendem o convite do Cristo em nós e tornam-se unos conosco, ou colocam os seus filhos, os seus potenciais a nosso serviço. E o centro base entrega ao centro genésico as forças criadoras do mundo subatômico e atômico. Centro genésico que gerenciam as forças sexuais, que geram vida, desde as diminutas vidas até os corpos. Forças essas que são transformadas após os átomos físicos em vitalidade e viajam do centro genésico que geravam a força base de construção e manutenção da vida para o centro vital que agora vai gerenciar, organizar e manter a própria vida que foi gestada. E esta força vital, com o desejo de transformação do pensar, do sentir, do falar, do agir, pensar nesta verdade crística que nos liberta, sentir para fecundar e entender o que estamos pensando, para falar o que estamos pensando e sentindo, e viver o que estamos pensando, sentindo e falando. E as forças vitais que organizam e mantêm transformam-se em instintos e chegam no centro gástrico. Agora transformam-se nos elementos que responsabilizam-se por coordenar toda a vida perispiritual mais densa e o corpo biológico em tudo o que necessitar, o automatismo, o subconsciente. Embriões dos sentimentos e da inteligência, quando esses instintos se promovem a cada pensamento, que cria um condicionamento, que transforma-se no hábito, que gera um instinto novo a partir de um novo projeto, de uma nova proposta, o energismo gástrico instintivo, as almas instintivas, antes almas vitais, antes almas coordenadoras das forças sexuais ou genésicas, agora viajam para o universo emocional. As criaturas ou as almas que vão governar os instintos, se enobrecedoras, promovê-los-ão. Se fossem perturbadoras, perturbá-los-iam. E as emoções sem aprimoramento, transformando-se em estados mais avançados dos sentimentos, viajam para o centro laríngeo, sintetizando as suas forças virtuosas em desejos. Os governadores de todo esse universo retardatário. E o desejo transitório do prazer normalmente ilusório quer tornar-se algo perene. Por isso transforma-se todas as potências deste em inteligência intelectiva, que ao ser bem usada no campo racional, interagindo com a imaginação e com a memória do já existente, compõe a inteligência emocional em segundo plano, abstrata, a interação com o divino e o campo abstrato intelectivo da inteligência espiritual.
E essas forças transformam-se nas virtudes. O substrato das ações que compõem a lei de amor. Ou amor, força, ou a nossa consciência. De dentro para fora, a intenção de promoção de todos esses seres, direto ou indiretamente ligado a nós. Quando colocamos o Cristo interno em ação, ele interage com o Cristo em tudo, porque o Evangelho está em tudo. Gerou, nutre, organiza e mantém todas as coisas. O Cristo em nós se coloca a serviço do Cristo em tudo. E o Cristo em tudo se coloca ao nosso serviço. Nós e Ele, ou eles, nos tornamos um só. E a partir de agora almejo pensar somente a verdade, que é boa, que é útil para mim e para todos. A partir de agora desejo sentir somente o que penso, falar somente o que sinto e viver somente o que falo, iluminando-me com o saber e libertando-me com o reto viver. Inspirem, se abracem, amem-se incondicionalmente. Tudo que acharmos ser erros, equívocos, de fato foram acertos, porque a lei não se equivoca. E nada acontece sem a permissão da lei, e o que é permitido sempre o é para o bem, por ser o bem de todos o eterno princípio. Volte ao normal, tranquilos, serenos, saudáveis, felizes. Porque visualizaram-se tal como gostariam de ser ou se tornar. Isso foi uma ordem, uma lei. Porque se eu disser em nome de Jesus, José e Maria, ordeno que todas as serpentes desta fazenda vá para aquele setor, elas irão imediatamente. E só são usadas essas 3 palavras que aprendi com meu avô. Em nome de Jesus, José e Maria, ordeno. E colocava o fazendeiro em cima de um cupinzeiro para que as serpentes passassem à sua presença e se direcionassem para o local escolhido para elas, que ninguém poderia entrar. O que são as serpentes em nós? E qual o local que nós vamos acolher esses sentimentos perturbadores, para que eles possam se transformar em forças virtuosas, beneficiando-nos e por extensão a tudo e todos. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que seu Evangelho faça-nos, pelo saber e pelo ser, instrumento de sua paz. Muito obrigado.